Abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30, e depois do 36 ao 43. E hoje nós vamos trabalhar à noite um pouquinho, de forma bem objetiva, essa parábola do joio. Diz o texto sagrado em Mateus 13, de 24 a 30, primeira leitura. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versos 36 a 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pai, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que nesta noite o Senhor ilumine o nosso entendimento e não só nos ajude a compreender, mas a praticá-la. E que possamos, Senhor, aprender aquilo que o Senhor nos ensina através das lições preciosas dos evangelhos. E acima de tudo nos ajuda, Senhor amado, a termos as atitudes corretas e o comportamento correto. Transforma-nos, porque precisamos de transformação. Em nome de Jesus eu oro para que esta noite o Senhor possa agir em nossos corações, trazendo clareza, entendimento e produzindo transformação. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Uma igreja, dois tipos de crentes. Uma igreja, dois tipos de crentes. A parábola do trigo e do joio nos apresenta o grande problema da igreja, que assola a igreja, e isso no decorrer dos séculos. Qual é o grande problema que assola a igreja no decorrer dos séculos? O nominalismo, ou seja, é possível ser um cristão apenas de nome. Nominalismo é o que denominamos aquele cristão que é cristão só de nome. E na aparência, na verdade, é possível ser apenas um cristão, né, no nome, não no coração, na aparência e não na realidade. E isto não é novo, queridos irmãos. Isto não é novo. A igreja de Sardes, lá no Apocalipse capítulo 3, verso 1, é a grande representante dessa categoria de crente. Sabe por quê? Porque lá o Senhor faz a seguinte declaração: tu tens o nome de que vives, mas está morto. Você tem nome que vive, mas na verdade você está morto, só tem nome.
Agora, como alguém se torna um crente nominal, um crente só de nome? Como alguém se torna um crente nominal? Paul Hilbert expressou que o Evangelho de Deus visa transformar o homem em 3 dimensões. O Evangelho visa transformar o homem em 3 dimensões: suas convicções, a maneira de crer, que se crê, a fé; suas atitudes, a maneira que se vive, o testemunho; e a sua cosmovisão, ou seja, a maneira como se vê o mundo e como se vê no mundo. A maneira como a gente vê o mundo e a maneira como a gente se vê no mundo. Então muda isso também. Quando há transformação, você vê o mundo de uma forma diferente e se vê no mundo de uma forma diferente também. Porém, o Paul Hilbert, ele alerta dizendo que pessoas transformadas em suas convicções, mas não nas suas atitudes, resultam em igrejas legalistas, né? Ou seja, igrejas que, na verdade, é transformada, melhor, né? Aquelas pessoas que são transformadas na convicção e não na atitude, resultam em igrejas nominais, igrejas só de nome, ou seja, creem nas coisas certas, mas faz apenas por tradição, por costume, por religiosidade. Não há vida compatível com a fé, ou seja, ela até crê da forma correta, mas não tem a atitude correta. Também, pessoas transformadas em suas atitudes, mas não em suas convicções, resultam em igrejas legalistas. A aparência é de santidade e de obediência, mas os corações são incrédulos, fazem as coisas certas, mas não creem verdadeiramente em Deus. É só a aparência, é só o lado de fora. E por fim ele diz que pessoas transformadas em suas convicções, na sua crença, nas suas atitudes, no seu testemunho, mas não na sua cosmovisão, não na maneira de ver o mundo e na maneira de se ver no mundo, resulta também em igrejas infrutíferas. Por quê? Porque creem em Cristo, buscam a vida cristã piedosa, mas a sua luz não brilha e o seu sal não salgam. Olham para a própria fé e para a própria vida cristã, mas não veem o mundo como Cristo vê, com compaixão. Falta compaixão. Por isso a transformação precisa se dar nos 3 níveis. É preciso ser transformado na sua maneira de crer, é preciso ser transformado na sua maneira nas suas atitudes, no seu testemunho, e na sua maneira de ver o mundo e de se ver no mundo também. Quando isso não acontece, nós nos tornamos apenas crentes de nome. Há crentes nominais na igreja? Sim. Acabei de dizer para você que quando não há transformação nessas 3 dimensões, então nós nos tornamos crentes nominais, porque é preciso ser transformado nas convicções, nas atitudes e na cosmovisão. Pergunta para o senhor, você está entendendo isso? Está compreendendo? Precisa ser transformado nessas 3 dimensões. Mas não é só o Paul Hilbert que fala isso. Na parábola do joio nós também temos essa revelação clara, porque a parábola revela para nós que havia 2 semeadores. Quem eram os 2 semeadores? Quem são esses 2 semeadores que estão aí na parábola? O texto bíblico diz que o Senhor, dono do campo, e ele vai denominar o outro de um inimigo, e depois ele vai explicar para os seus discípulos que é o diabo que semeia o joio. Há 2 semeadores, havia 2 culturas, o trigo e o joio, e haveria 2 ceifas, dando o destino de cada uma das culturas também. Ou seja, aqui há, nesse texto,
né? O mesmo campo que está presente na narrativa do princípio ao fim, o campo é o mesmo, né? E nos ensina aqui preciosas lições. Eu quero rapidamente deixar com vocês aqui. Quais são as lições sobre a igreja e seus dois tipos de crentes? Primeiro lugar, primeira lição importante é que a igreja é uma comunidade diversa. Assim como o campo continha trigo e joio, a igreja contém cristãos e não cristãos. Pode parecer engraçado isso e até, né, antagônico, mas é verdade. Alguns negam isso, mencionando que o verso 31 diz que Jesus falou que o campo é o mundo. Só que ele vai dizer na parábola que o inimigo semeou o joio no meio do... E onde é que está o trigo? A igreja. Não é um campo diferente. E no fim, o joio será posto para fora do reino. Ou seja, fora da comunidade que reconhece a Jesus como rei. Se o joio vai ser jogado para fora, é porque ele está onde? É porque está dentro. Se ele estivesse fora, ele não seria jogado para fora. Ele vai ser jogado para fora porque ele está dentro. Portanto, a igreja contém em sua membresia o autêntico e o falso. Isso justifica a distinção entre a igreja visível, todos os membros batizados, e a igreja invisível, todos os que verdadeiramente pertencem a Cristo. A igreja visível, todos nós enxergamos. A igreja invisível, só Jesus sabe quem é. Eu posso olhar para vocês aqui e de repente tentar selecionar trigo e joio, eu vou me dar mal. Porque só Jesus sabe quem é a igreja invisível, eu não sei. Essa é a verdade. A pergunta que surge, quem sabe seja, como é possível eu semear uma coisa boa e nascer coisa ruim? E a parábola do trigo e do joio nos responde. Enquanto dormimos, alguém semeia outro tipo de semente. Eu acho isso aqui interessante, porque o texto diz, enquanto dormiam, os homens, os servos daquele senhor, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então preste atenção nessa verdade, querido irmão. Uma verdade muito clara para a gente estar muito certo a respeito disso. Mesmo que tenhamos o fruto como maneira de identificarmos quem é quem, somente Jesus sabe quem é verdadeiramente seu e quem não é. Só Jesus sabe. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado, né, quando nós queremos definir quem é quem. Porque só Jesus de fato sabe quem é quem. Só Ele sabe quem é parte da igreja invisível. Você pode ser parte da igreja visível, pode ser batizado e pode estar no hall de membros de uma igreja. Mas só Jesus sabe se você faz parte da igreja invisível. Esse é o fato. Portanto, a igreja é uma comunidade diversa. Uma comunidade onde você terá sempre o trigo e o joio. Sempre estarão presentes no seio da igreja o trigo e o joio. Esse é um fato. Por que eu preciso estar consciente disso? Porque quando eu estou consciente disso, né, eu não me abalo e não me escandalizo com coisa alguma. Quando a gente vê pessoas se escandalizando é porque não compreendem essa verdade. Ah, mas na igreja, eu achei que na igreja eu não ia encontrar isso. Mas Jesus está dizendo que na igreja você vai encontrar o joio. Está no meio do trigo. Não é verdade? Nós vamos ver daqui a pouquinho, e eu quero ser bem objetivo, essa palavra é bem breve, mas nós vamos ver daqui a pouquinho uma coisa importante. E às vezes a gente fica agoniado para arrancar o joio, né? A gente fica agoniado para dar uma solução, né? E a verdade é que isso não pertence a nós. Mas o fato é que mesmo que a gente tenha o fruto para ver o parâmetro, não, mas pelo fruto se conhece a árvore, pastor. Então dá para ver se é ou não é. Mesmo que a gente tenha o fruto como parâmetro, somente Jesus sabe quem é verdadeiramente dele e quem não é. Amém?
Então diga para o seu irmão assim: cuide com os seus julgamentos, porque só Jesus sabe quem é quem. Só Ele sabe quem é quem. Segunda lição que nós aprendemos, a parábola do joio e do trigo e do joio, é que o diabo está em atividade na igreja. Há uma falsa ideia de que o diabo não entra na igreja. Há uma falsa ideia. Ele entra. E ele estabelece os seus agentes no seio da igreja também. Embora tenha muita gente que não acredite no diabo, Jesus cria. Jesus está falando dele aqui, ó. Jesus está falando do diabo, que é o inimigo que semeou o joio. Jesus está falando, no texto que nós lemos, na abertura do culto, que o diabo, tem um inferno para o diabo e seus anjos preparados. Está escrito na Bíblia. Então o diabo é real e ele trabalha. E Jesus crendo nisso para nós já é suficiente. O diabo ele se infiltra na igreja. Leia as cartas às 7 igrejas do Apocalipse e você verá os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, os que seguem as doutrinas de Balaão, os que seguem as profecias de Jezabel. E onde é que estavam os nicolaítas? Onde estavam aqueles que seguiam a doutrina de Balaão? Onde estavam os que seguiam as profecias da Jezabel? Estavam onde? Para quem que Jesus escreveu as cartas? Aos anjos das igrejas, e respectivamente às igrejas. Então, no seio daquelas igrejas, havia, na verdade, pessoas infiltradas com doutrinas estranhas e que eram, na verdade, mensageiros do diabo, joio no meio do trigo. O diabo se infiltra na igreja com os seus agentes, que na maioria das vezes têm aparência de cristãos genuínos, mas são joio. E, ao menos no seu estágio inicial, dificilmente podem ser distinguidos em relação ao trigo, irmãos. Isso indica uma coisa muito importante, preste atenção nisso. É preciso ler e conhecer a Bíblia profundamente. Não são apenas os líderes, não são apenas os pastores que devem fazê-lo, mas cada crente precisa ler a Bíblia profundamente para permanecer firme e não ser enganado. Se você não quer ser enganado, se você quer permanecer firme, leia as Escrituras, procure conhecer profundamente a Bíblia, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia, enche a sua mente e o seu coração da palavra de Deus. É extremamente importante se você não quiser ser enganado. O diabo está em atividade na igreja, meus irmãos. Então eu devo ficar com medo? Não, você precisa estar firme em Jesus, conhecer a palavra e procurar ter o discernimento de espíritos. É isso que você precisa fazer, conhecer a palavra, estar firme em Jesus e ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é. Eu tenho dito que, quem sabe, o dom mais necessário na vida da igreja nesses dias de falsos ensinos, seja o dom de discernir espíritos, saber qual espírito é de Deus e qual não é. Há muita coisa que parece ser e não é, mas o fato é que a parábola diz que o diabo está em atividade, porque é ele quem semeia o joio, quem insere o joio no meio do trigo. Portanto, meu querido irmão, não estranhe, aliás, saiba disso, que o inimigo trabalha exatamente contra a igreja de Jesus. Ele não trabalha contra quem está lá fora, porque quem está lá fora já é dele. Nós temos 2 reinos bem estabelecidos na palavra de Deus: o reino das trevas e o reino da luz. E é muito claro que não tem um terceiro reino. Ou você é de um ou você é de outro. Então, na verdade, quem é dele, ele não precisa trabalhar para amarrar quem já é dele, para derrubar quem já é dele. Ele vai trabalhar para derrubar e para tentar enganar quem não faz parte do seu reino mais. Quem saiu do seu reino, ele quer trazer de volta para as suas garras, para o seu reino, aqueles que saíram de lá. Então ele está em atividade, por isso precisamos
não ter medo da ação dele no seio da igreja, mas sim estar firme em Jesus, conhecer a palavra e procurar ter discernimento de espírito. Amém? Pergunto se o irmão está compreendendo, irmão. E a terceira lição importante dessa parábola é que a separação do joio e do trigo acontecerá no final. Como eu disse, às vezes a gente fica agoniado para arrancar de uma vez, mas não é assim que funciona segundo Jesus. Há uma preocupação dos servos aqui em arrancar o joio. Vamos arrancar, mas o Senhor diz: não, se arrancar agora, é possível que o trigo seja arrancado também. E aí Jesus nos ensina 3 coisas importantes aqui. A primeira delas é que só Ele sabe os que são dele, e ninguém mais. Essa é a primeira coisa que Ele está ensinando aqui. Vocês podem arrancar a cultura errada, pensando que estão arrancando o certo. Segundo lugar, Jesus se preocupa com o entorno. O que é o entorno? Aquilo que está plantado juntinho, né? Ou seja, o joio pode estar tão juntinho do trigo, e Jesus tem preocupação de que você, ao arrancar, ou que nós, ao arrancarmos o joio, arranquemos também o trigo junto. Ele tem preocupação com o entorno. Muitas vezes é alguém que pode ser abalado e arrancado junto, né, e jogado fora de forma inadequada, de forma equivocada, né, porque você, na ânsia de arrancar logo para que não haja no meio da igreja, né, o joio, você pode arrancar quem não deve arrancar. E a terceira coisa que nós vimos aqui é que haverá o tempo certo de separar o falso do verdadeiro. Haverá o tempo certo. Eu digo para você que cristãos falsos não conseguirão manter os seus disfarces para sempre. O dia do juízo irá desmascará-los. Enquanto isso, não devemos tentar fazer o trabalho de Deus de separá-los. Esse trabalho é exclusivo do Senhor. Deixa. Por quê? Porque é no final que nós vamos separar. No texto que lemos na introdução, Jesus faz a analogia de bodes e ovelhas, cabritos e ovelhas. Ele vai dizer que nós vamos separar no final os cabritos das ovelhas. Isso, meu querido irmão, não quer dizer que a igreja deve ser uma comunidade totalmente inclusiva. Não, não é isso que quer dizer. A igreja deve ser, como sempre, uma comunidade de compaixão, de amor, uma comunidade que não faz acepção de pessoas, mas cada pessoa que se achega a Jesus, para ser incluída, inserida no corpo, ela precisa se arrepender dos seus pecados, confessá-los e ser transformado. Então, precisamos entender isso. Então não há espaço para disciplina também? Há espaço sim. Hereges e malfeitores declarados devem ser disciplinados. Pecados devem ser confrontados e pecadores devem ser tratados para que sejam transformados. Mas nós não podemos ler corações e não devemos julgar os que professam e parecem ser crentes autênticos, e quem sabe não são. Não é o nosso dever ler o coração das pessoas, porque na verdade, esse, como eu já disse, só Jesus conhece, só Ele sabe quem de fato é. Então, meu querido irmão, significa que quem vai separar no final, por mais que a gente às vezes queira fazê-lo, e a gente tenha até por zelo, desejo de fazê-lo, nós somos ensinados por Jesus, e quem vai fazer isso é Ele e os seus anjos no final das contas. Então não se preocupe, aquilo que é visível nós tratamos sim, aquilo que está exposto nós tratamos sim. E quando nós falamos que não devemos fazer acepção de pessoas e devemos amar a todos e receber a todos, significa que todos podem ser transformados. Não significa, o lema de muitas comunidades hoje é que venha como está e permaneça como está. Não, você vem como você está, mas você é transformado, porque ninguém que conhece Jesus permanece como está. Leia todos os evangelhos. Se você encontrar alguém
pior pecador que seja, e encontrou-se com Jesus e que permaneceu igual, foi alguém que não foi salvo. Porque todo aquele que foi salvo, foi transformado por Jesus. Mudou de vida e muda de vida também. Ou seja, não devemos julgar os corações, porque na verdade, nós olhamos e nós tratamos aquilo que vemos. Mas e aquilo que não vemos? E aquilo que está oculto? E aquilo que está no coração? Só Jesus é que sabe. Só Jesus poderá, portanto, fazer a seleção no final das contas. Amém, queridos? Portanto, a separação do joio e do trigo vai acontecer no final. Então não fique apavorado, não fique, mas deixa que Deus trata. Quem vai fazer isso é o próprio Senhor. Principalmente, é aquilo que a gente não consegue enxergar. Como eu disse, isso não faz com que a igreja não deva tratar as pessoas, discipliná-las e confrontá-las em seus pecados. Mas isso diz que a igreja não deve julgar apenas pela aparência. Ter o cuidado. Nós precisamos compreender isso também. Quero concluir essa meditação dessa noite dizendo a você que é preciso que aprendamos aqui algumas verdades importantes. Entre elas, que precisamos de genuína e profunda transformação, para não sermos crentes nominais. Hoje, o que mais predomina no seio da igreja, são os crentes nominais, só de nome. E tem um nome, mas não são. Por isso precisamos de genuína transformação. Crente nominal, ele é apenas um religioso e vem à igreja. Eu digo aqui, já tenho falado aqui desse púlpito e vou dizer novamente. Tá? Aliás, nas estatísticas que se faz, quando você apura quantos cristãos tem num determinado país, eles classificam como cristãos os católicos romanos, os testemunhas de Jeová, os mormons e uma série de outras seitas pseudo-cristãs são classificadas como cristãos. Tem no país tantos por cento de cristãos. Hoje, aqui no Brasil pelo menos, o IBGE faz uma classificação um pouco diferente. Cristãos evangélicos e outros tipos de cristãos. Mas o fato é que tem muito cristão evangélico e que também é evangélico nominalmente. É evangélico que o evangelho não transformou. É evangelho que não experimentou uma verdadeira transformação. Não abriu mão ainda da velha vida, de velhos costumes, então não é de fato um cristão autêntico. E aí o problema é que, como eu disse, eu já falei aqui desse púlpito, eu vou falar, e depois quem vai me ouvir em casa e nas redes sociais, não tem problema, pode ouvir, pode criticar, pode tirar a sua conclusão, mas tem gente assim, que só mudou de religião, só mudou de religião. Eu era católico, mais comum, e ainda a grande maioria se denominava católico não praticante, e vai à igreja uma vez por ano, e olhe lá, na sexta-feira da paixão, para se compungir, chorar lá aos pés do Jesus morto. Aqueles que eram católicos praticantes, que iam uma vez por semana na igreja, e aí ele virou evangélico. O que ele faz? Segue a mesma cultura, ele só não vai adorar a imagem, ele só não vai fazer pedido a santos, porque ele aprendeu que isso é errado, que a Bíblia condena, que a Bíblia vai dizer que isso desagrada a Deus, isso é pecado, idolatria. Mas o que ele vai fazer? Ele vai vir à igreja uma vez por semana, pode ver, se ele vem de manhã ele não vem à noite, se ele vem no domingo ele não aparece mais durante a semana. Por quê? Porque ele é nominal, o negócio dele, eu fui lá, cumpri minha obrigação, alguns não dão dízimo, dão esmola, dá lá qualquer coisa, ele diz, eu estou dizimando, é isso que ele está fazendo, eu estou descarregando minha consciência, aí para não me incomodarem muito eu faço alguma coisinha. Então ele só mudou de religião, e esse tem sido o grande problema do nosso tempo. Um monte de gente que se diz cristã,
mas que não vive de fato como um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Jesus nesse mundo. Agora, para que nos livremos dessa praga do nominalismo, precisamos experimentar essa transformação, ou seja, entender que precisamos ser transformados na nossa maneira de crer, no nosso testemunho de vida e na nossa maneira de ver o mundo e de agir e estar no mundo também. Quando isso acontece, nós podemos de fato viver um genuíno, um autêntico cristianismo. Portanto, aprendamos isso, meu querido irmão. A igreja é uma comunidade diversa. Então, não desenvolva o dom de juiz. E não permita que nada lhe escandalize também. Ah, estou escandalizado. Não permita que nada lhe escandalize. Porque Jesus já nos disse que o joio vai estar no meio do trigo. Segunda lição que precisamos estar bem claro diante de nós. O diabo está em atividade na igreja. Ele quer confundi-la, embaraçá-la, mas busque sempre o dom de discernir espírito, para não ser enganado. Conheça a Bíblia profundamente. Só assim você jamais será enganado. E aprendamos que a separação do joio e do trigo vai acontecer no final. Não se preocupe, que no final nós saberemos quem é quem. Até lá precisamos vigiar para não sermos enganados. Então deixa Jesus transformar a sua vida. E cuide de você mesmo. Suas convicções precisam estar alicerçadas na palavra de Deus. O seu testemunho precisa ser um testemunho de vida, e a sua cosmovisão precisa ser clara e precisa quanto ao mundo em que vivemos e a missão que a gente tem. Agora, tome cuidado para que você não seja o joio no meio do trigo, que você seja trigo de verdade, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Quero orar com você. Palavra desta noite, em primeiro lugar, é para esclarecer a todos nós que o joio sempre estará no meio do trigo.